Boa tarde e bem-vindos ao Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos focar no rescaldo das eleições nos Estados Unidos, nas quais há um vencedor, mas que deverá ser contestado pelo adversário. Vamos olhar também para a reação eufórica dos investidores a boas notícias sobre a vacina para o coronavírus, numa altura em que, um pouco por todo o mundo, estão a ser reforçadas as medidas para conter a pandemia. E para terminar, vamos fazer um balanço da época de resultados do terceiro trimestre, que está a chegar à reta final. Para nos ajudar a analisar estes temas, temos connosco Rina Guerra, Equity Portfolio Manager no Banco Carregosa. Rina, boa tarde e muito bem-vinda ao Mercados em Ação. Muito boa tarde, Chico. Muito obrigada por este convite. Minha estreia aqui nos Mercados em Ação. A primeira de muitas, esperemos. Rina, vamos começar pela reação dos mercados acionistas aos resultados das eleições nos Estados Unidos. A vitória de Joe Biden, que à partida não era necessariamente o melhor outcome do ponto de vista dos investidores, discutimos isto já em programas anteriores aqui, acabou por ter uma reação positiva. Como é que se explica esta aceitação por parte dos mercados? Acho que a reação dos mercados acabou por ser bastante racional. Foi um win-win o cenário que se desenhou. O que aconteceu foi que a tão esperada Blue Wave acabou por não se concretizar e por isso este não foi o melhor outcome que nós podíamos ter tido para os mercados acionistas. Por um lado, o Senado, permanecendo republicano, vai temperar algumas das medidas que o Biden se tinha proposto a realizar, nomeadamente a subida de impostos e também a parte mais regulatória no setor tecnológico. Por outro lado, outras medidas que ele também tinha vindo a fazer campanha e que seriam no fundo também positivas para as empresas em geral, uma vez que ele foi eleito, que vão se concretizar, e com essas eu falo mais numa globalização, no sentido em que as guerras comerciais poderão ter algumas atenuantes. Portanto, eu diria que estas duas razões principais levaram a que os mercados reagissem muitíssimo bem e obviamente que o setor vencedor saiu o setor tecnológico, que era aquele que mais se temia, em que a parte regulatória e a parte de impostos poderia afetar os resultados dessas empresas e, portanto, o Nasdaq na semana passada subiu 9%, que foi uma valorização bastante expressiva. Mas é curioso porque, inclusive, na noite eleitoral, depois naquela conferência de imprensa, Donald Trump acusou as grandes tecnológicas de serem pró-democratas e, no entanto, as grandes tecnológicas são aquelas que o mercado às vezes está desconfiado que poderão vir a sofrer de eventuais regulações novas, sendo que, apesar de, por enquanto, o Senado ser republicano, mas em janeiro vão haver eleições e poderá haver aqui um shift que ainda não se sabe. Mas a questão é esta, a questão dos impostos é transversal a todos os setores, mas poderá haver aqui espaço para, por exemplo, as empresas mais ligadas ao setor da energia renovável, por contraste com as tradicionais petrolíferas, poderão ter aqui algum elan para valorizar. Que outros setores é que poderão estar aqui com mais perspectivas de crescimento com Biden à frente da Casa Branca? A questão que referiu o setor energético acho que é importantíssima porque é um dos pontos em que os dois tinham perspectivas muito diferentes e neste cenário em que o Biden acaba por ganhar as eleições, temos aqui um potencial boost que iremos ver no setor das energias limpas, no setor das energias renováveis, a reentrada, a renegociação da própria reentrada para o Acordo de Paris mostra um bocadinho este commitment por parte do Biden e, portanto, eu esperaria que estas empresas se comportassem melhor. Ao contrário, o Trump, também como é já sabido, tem sido um defensor das energias fósseis e os incentivos que tem dado a este setor petrolífero, o mais provável é que irão reverter e a regulação também ao setor do fracking não vai de todo beneficiar estas empresas. Portanto, acho que aqui há uma dicotomia clara entre energias renováveis e limpas que poderão ver
o seu dia a nascer mais fortemente na pessoa dos Estados Unidos, que até agora não tínhamos visto, enquanto que estas energias mais sujas, não é? mais fósseis, que poderão ter os seus dias um bocadinho mais perturbados, para além daquilo que já está a acontecer, não é? Pelo facto de estarmos todos em casa e o setor de petróleo já ter vindo a sofrer enormemente com isto. Rina, como mencionei na introdução, há um resultado, não é final ainda, está a contagem ainda a acontecer em alguns estados, incrivelmente, mas Donald Trump disse quase desde o minuto 1 que vai recorrer aos tribunais, que não concede a derrota ainda, continua no Twitter a expressar essa posição. Como é que esta contestação aos resultados poderá afetar as bolsas nas próximas semanas? Poderá criar alguma volatilidade? Quais são os principais riscos, na tua opinião? Aqui o principal aspecto é que realmente o que é que o mercado detesta é a incerteza, não é? E, portanto, todo um cenário que está a ser desenhado em que há uma certeza ou para um lado ou para o outro, o mercado vai premiar isso, porque sabe o que é que tem que jogar no momento em que as coisas se perspectivam. Num cenário de contestação, que era também um cenário mais ou menos esperado, no caso do Trump não sair... Ele já tinha anunciado, não é? Exatamente. Eu diria que, obviamente, que irá haver alguma volatilidade, mas eu neste momento já concedo menos probabilidade a que os mercados variem muito por causa dessa contestação. Pelo que eu percebi, eu não sou especialista nas eleições americanas, mas eu acho que este espaço de contestação é ruído para o mercado, isto não vai dar em nada, acho que temos um vencedor e a questão depois que se colocará, talvez mais à frente, é a questão do Senado, mas para já acho que em termos de Presidente dos Estados Unidos, quer dizer, não há muito mais a dizer e acho que esta contestação vai levar a ruído, que leva a volatilidade, obviamente, mas não de forma a mover agulhas para um lado ou para o outro. Rina, já voltamos à conversa contigo, mas antes disso vamos aos gráficos da semana com o Marco Silva. Marco, mostra-nos os desenhos desta semana, se faz favor. Obrigado, Chico. Vamos então ver os mapas e gráficos desta semana. Começo pelo comportamento do Wall Street ontem, porque é bastante indicativo do que aconteceu da disrupção, portanto, da reviravolta, nomeadamente que as empresas que mais valorizaram nos últimos meses foram as que mais perderam ontem, nomeadamente as tecnológicas, as grandes tecnológicas, as empresas que mais ganham com as pessoas estarem dentro de casa, portanto, com o confinamento. E as empresas da economia tradicional, banca, as petrolíferas também, portanto, com a perspectiva do aumento do consumo, as telecomunicações, entretenimento, de lazer, viagens, todas essas valorizaram substancialmente, mesmo muito, em relação ao restante mercado. E deram aqui, transformaram pelo menos o mapa do último mês, que é este, em que podemos ver que, por exemplo, a banca valorizou tanto ontem como em todo o mês anterior, ou seja, basicamente os ganhos foram aqueles que foram verificados ontem e as empresas petrolíferas também, enquanto as tecnológicas têm um comportamento negativo desde o início do mês, com exceção aqui da Google. Já em relação ao início do ano, o cenário é muito diferente e as grandes tecnológicas continuam com uma performance, com um registro muitíssimo bom, com o Microsoft 40%, a Apple 60%, a Amazon 70%, enquanto a economia tradicional não está muito famosa, nomeadamente a banca e empresas petrolíferas, mas também as empresas as linhas aéreas, viagens, de lazer, são setores que têm sofrido substancialmente com o confinamento. Em relação ao resto do mundo, o panorama foi o mesmo. Ontem, grandes tecnológicos em baixo, restante economia em alta. Em relação ao início do ano, também o mesmo que sucedeu em Wall Street, portanto, as tecnológicas continuam a dominar os ganhos, Shopify, Marvel, Alibaba com valorizações muito substanciais, enquanto que o resto da economia está vermelho ou muito perto disso. Em relação aos setores e grandes mercados, ontem
foi dia do Dow Jones e, portanto, o Dow Jones mais ligado às indústrias e economia tradicional, que valorizou muitíssimo, mais do que, por exemplo, o S&P 500 e que o setor tecnológico. E em relação aos mercados, os mercados dos desenvolvidos e a Europa tiveram aqui também ganhos muito interessantes. Já em relação ao início do ano, o panorama inverte-se, tecnológicas dominam por completo, Estados Unidos dominam por completo em relação aos restantes mercados, nomeadamente a Europa, que tem perdas, embora que pequenas, e mercados desenvolvidos também. Já em relação aos setores dentro do mercado, as grandes empresas, nomeadamente Google, Apple, que ontem perderam, são aquelas que mais valorizam desde o início do ano, e o setor das empresas de pequena e média capitalização que ontem brilharam, desde o início do ano não estão muito famosos e portanto ainda não aproveitaram esta onda do bull market. Vamos ver se vão conseguir apanhar o setor tecnológico das grandes empresas. Este é o gráfico do Nasdaq semanal. Podemos ver que ontem não atingiu novos máximos históricos, mas já atingiu muito antes do S&P 500, depois dos mínimos de março. Portanto, foi o setor que claramente beneficiado nos últimos 6 meses. O S&P 500 ontem atingiu novos máximos históricos, já tinha atingido, mas não com a dimensão ou com o aumento, com o ganho, com a percentagem que tinha o Nasdaq. Já o Dow Jones, só ontem é que atingiu novos máximos históricos, portanto a recuperação desde os mínimos de março ainda não tinha atingido uma dimensão que lhe permitisse entrar em território inexplorado. O setor das biotecnológicas, curiosamente, não tem estado muito forte nas últimas semanas e não atingiu máximos históricos desde julho, apesar de já os ter atingido desde os mínimos de março. Portanto, aqui há uma dissonância, tendo em conta que a questão das biotecnológicas e a questão da saúde vai estar e está claramente aqui no foco, tendo em conta o tema da vacina e potenciais associações com outras empresas do setor para massificar a produção. Já em relação ao gráfico do crude, que ontem valorizou substancialmente, com a perspectiva de maior procura nos próximos meses e de um retomar da atividade de uma forma geral, mas o que é certo é que o crude ainda continua aqui num canal que começou em maio, e, portanto, não está muito longe dos máximos nem dos mínimos, está aqui em meio termo entre este canal que está entre os 34 e os 44 dólares por barril e, portanto, ainda não existe aqui grande perspectiva de sair daqui. E é tudo, Chico. Muito obrigado, Marco. Vamos num tema relacionado. Falaste da vacina da Pfizer, o número da semana, o número é 90%, é o grande número desta semana, que é o rácio de eficácia nos resultados mais recentes dos testes de vacina contra a Covid-19, ser produzida pela Pfizer e pela BioNTech. Os resultados dos testes feitos em mais de 150 localizações, com a ajuda de 42 mil voluntários, portanto são testes alargados, foram revelados ontem, um dia em que o CEO da Pfizer disse ser um grande dia para a ciência e para a humanidade. Voltamos à conversa com a Rina Guerra, do Banco Carregosa. Rina, foi também um grande dia para as bolsas, não é? Com o Marco disparou com disparos disparos nas principais bolsas mundiais. A vacina ou as notícias positivas sobre a vacina como esta da Pfizer é fórmula mágica neste momento para as bolsas, não é? Assim o parecia ontem, não é? Acho que sem dúvida que a vacina é uma esperança para o futuro, é uma esperança, tal como disse o CEO da Pfizer, para todos nós, para podermos voltar a algum tipo de normalidade. E o que aconteceu nas bolsas é realmente uma reação um pouco extrema e binária. Agora, não acho que haja nada de irracional naquilo que se passou ontem e vimos isso pelos gráficos que o Marco apresentou. Os setores que mais subiram acabaram por ser os setores mais cíclicos, que tinham sido aqueles que tinham sido mais prejudicados pela pandemia, não é? E com isto o setor da energia, que já falamos, o setor do travel and leisure, foram realmente os setores que beneficiaram. Agora, as bolsas são um indicador, leading indicator, não é? Portanto, nós,
obviamente que o mercado está sempre à frente daquilo que ainda vai acontecer. Portanto, nós ainda temos algumas questões a colocar sobre, no fundo, a disponibilização destas vacinas e quando é que elas poderão realmente entrar na economia real, não é? Nas bolsas já o vemos o impacto, mas na economia real temos uma esperança, mas ainda não vemos. E por isso a questão da produção e distribuição em massa destas vacinas é uma questão importante. Portanto, eu não acho que isto seja a fórmula mágica, ainda vamos ter um longo inverno pela frente, com vários países com confinamentos parciais, em que cada vez mais se evoca a possibilidade de se limitar ainda mais as deslocações, não é? E isso vemos desde já o que se está a passar aqui em Portugal também. E, portanto, nós temos que também temperar um pouco as nossas expectativas. Agora, é perfeitamente normal que setores que estavam praticamente falidos, não é? Companhias aéreas, cruzeiros, todos esses setores que ontem tiveram um dia memorável, que subissem da forma que subiram, mas se olharmos para as performances year to date, continuam perfeitamente deprimidas estas empresas ainda, não é? Por isso, é preciso ter algum cuidado também a ler este tipo de mensagens, porque a vacina ainda não chegou à população. Acho que dá-nos algum vislumbre daquilo que poderá ser uma vida mais normal daqui em diante, mas ainda não o é. Portanto, até lá ainda temos que ter estas reservas e estes cuidados. Tina, ainda bem, eu pego nessa frase do longo inverno, que foi exatamente isso que Joe Biden referiu ontem, aconselhou calma e cautela, exatamente porque nesta fase, enquanto as vacinas, caso vá ser aprovada, mas este ano são 50 milhões de doses que a Pfizer está a pensar produzir e para o ano é que serão 1,3 mil milhões, sendo que para ter sucesso é 2 doses por pessoa, portanto na realidade estamos a falar aqui eventualmente de 750, 775 milhões de pessoas que poderão ser beneficiadas. O que é certo é que isto vai demorar tempo e para já vamos ter aqui pelo menos mais 3 a 4 meses de confinamento, pelo menos pela progressão, e que vai ter consequências na economia. Depois do dia bom que as empresas tradicionais tiveram ontem, é de esperar aqui agora algum menor entusiasmo neste setor. Como é que os investidores vão trabalhar agora os números? Vão estar já a contar com os benefícios da vacina ou vão aguardar por mais dados? Eu acho que uma vez que a euforia da vacina, e é preciso dizê-lo que foi uma grande novidade, não só pelo timing, que foi um timing recorde, mas também pelo grau de eficácia da vacina, portanto realmente é uma boa notícia, só que eu acho que esta euforia vai passar no sentido em que os investidores vão começar a olhar novamente naquilo que são o escalar dos casos e naquilo que vai continuar a ser as consequências para as várias economias, no caso destes lockdowns permanecerem no tempo. Portanto, quanto mais tempo restringirmos a economia de funcionar, piores impactos vão haver no futuro, no curto prazo, digamos assim. Posto isto, o ano 2020 é para esquecer para os investidores já estão a pensar em 2021 e, portanto, em 2021, com esta possibilidade de vacina, ainda que, como o Marco referiu, irá inicialmente afetar relativamente pouco as pessoas a nível mundial por causa das quantidades que vão ser produzidas e que cada pessoa precisará se calhar de 2 doses, mas também nos dá a esperança de que outros laboratórios que estejam a trabalhar neste tema que também consigam níveis de eficácia semelhantes e portanto também haja mais produção para este mesmo objetivo. Portanto, eu acho que com o vislumbrar da vacina, a recuperação em V é mais plausível, se calhar não toda em 2021, mas grande parte em 2021, talvez mais para o fim do ano, e depois em 2022. E como eu disse há pouco, o mercado é um leading indicator, portanto os investidores vão dar mais importância à recuperação
e ao crescimento económico de volta e, obviamente, no curto prazo poderão concentrar-se um pouco mais nos PMIs e naquilo que tem vindo a quantificar os impactos na nossa economia por estarmos fechados, mas eu diria que o catalisador mais importante já o temos, não é? Acho que só o sentimento só reverteria ou se houvesse algum grande setback na vacina, ou que não fosse aprovada, ou que houvesse alguma coisa que levasse a que o mercado voltasse ao espírito negativo. Não me parece o caso. Rita, vamos agora ao último tema deste programa, que é a época de resultados das cotadas do terceiro trimestre, que está a chegar à reta final, já está na reta final de facto. Qual é o balanço, de forma geral, nos números apresentados? Foi o esperado ou há alguma clivagem que destacarias, por exemplo, entre a Europa e os Estados Unidos? Algum setor que esteve pior do que esperado? Sim, pronto, realmente é verdade, grande parte das empresas, quer de um lado, quer do outro do Atlântico, já publicaram resultados. Houve aqui, eu diria que no geral, uma surpresa positiva, portanto, face às expectativas, uma surpresa positiva, se calhar um pouco mais vincada no S&P, portanto, no mercado americano, do que no mercado europeu, embora ambos os mercados revelaram esta expectativa positiva em termos de earnings, embora nos Estados Unidos o sales, portanto o top line também foi positivo em termos de expectativa, enquanto que na Europa foi ligeiramente negativo. Agora, isto é face àquilo que o mercado esperava, portanto foi melhor do que face àquilo que esperava. Agora, claro que se compararmos com year on year, portanto com o ano passado, o cenário não é bonito e o terceiro trimestre, obviamente, que mostra que as economias continuam a ser bastante impactadas. A nível de evolução entre o segundo trimestre e o terceiro, também não foi nada de novo, não é? Já se esperava que as economias, que as empresas pudessem retomar fortemente as suas atividades depois das economias começarem a abrir, e foi exatamente isso que acabou por acontecer. Agora, estas conclusões gerais que eu destaquei escondem diversidades a níveis setoriais, como tu mencionaste, não é? Portanto, nos Estados Unidos tivemos um setor tecnológico que eu recordo que, apesar de tudo, as grandes tecnológicas foram as que caíram no pós-resultados, embora os seus resultados tivessem sido muitíssimo bons, portanto não houve aqui, só que o fator de surpresa acabou por ser bastante inferior, se calhar ao esperado, mas as empresas fizeram um delivery, não há dúvidas, e acabaram por ser as empresas um pouco mais penalizadas no pós-publicação. Na Europa, eu diria que também, e nos Estados Unidos também acabou por acontecer, um setor que se destacou, talvez porque as expectativas estavam bastante baixas, acabou por ser o setor da banca, que publicou relativamente melhor do que esperado. Neste contexto, portanto, também houve aqui um efeito catch-up nesse contexto. Mas essa questão das empresas tecnológicas terem desvalorizado na apresentação dos resultados, terá sido porque dentro do lema de comprar no rumor e vender na notícia, ou porque os investidores estavam à espera que essas empresas pudessem dar guidance, portanto, outlooks otimistas, o que não fizeram, apesar dos investidores estarem a contar com esse setor para boas notícias. E como é que achas que vai ser os próximos trimestres, pelo menos os próximos 2 trimestres, tendo em conta a implementação de uma vacina, caso ela venha? Será que vamos ter algum tipo de guidance ou as empresas vão-se pura e simplesmente restringir a isso como têm feito até agora? Acho que essa questão do guidance é bastante importante. É verdade que grande parte das empresas foram bastante cautelosas quanto à perspectiva do quarto trimestre, até porque é agora que as economias estão a voltar a fechar-se de novo, portanto muitas empresas ou se absteram de fazer um guidance para o final do ano, ou então deram outlooks muito, muito prudentes, e isso também foi uma das razões que levou a que o setor tecnológico tivesse relativamente pior nessa altura. Acho que há outra questão relevante também que justifica um pouco
esta performance, que é o facto das empresas tecnológicas que tão bem performaram este ano e até agora, estarem cada vez mais caras, não é? E, portanto, no fundo, o prémio que o investidor estaria disposto a pagar se ela realmente tivesse um outlook bastante otimista ou se tivesse publicado resultados bastante acima do esperado, se calhar justificaria esse prémio. E neste caso, muitos investidores resolveram take the profits porque realmente as empresas tornando-se se calhar tão mais caras e as perspectivas ainda são bastante incertas. Agora, para o ano, acho que em 2021, apesar de tudo, o cenário já não é tão desconhecido como era para 2020, não é? Muitas das empresas retiraram os seus guidance em março ou abril porque a visibilidade era praticamente nula, muitas não repuseram depois de o terem retirado. Acho que em 2021 as coisas estão um bocadinho diferentes. Acho que a vacina vem dar uma esperança, mas também ainda não sabemos bem os timings, portanto eu acho que as empresas não vão refletir no seu guidance este fator, embora este fator jogue com o sentimento, mas não propriamente, eu diria, se fosse manager de uma empresa, seria conservadora e não incorporaria esse efeito, mas acho que a visibilidade, apesar de tudo, também é melhor do que 2020, não é? Quando isto tudo caiu, ninguém conhecia nada e, portanto, eu acho que o impacto foi bastante mais forte e eu tenho esperanças que em 2021 as empresas possam dar um guidance um pouco mais otimista. Rina, muito obrigado por esta primeira participação no Mercados de Ação e esperamos ver-te aqui nestes debates durante as próximas semanas também. Obrigado. Até a próxima. Gostei imenso de participar. Muito obrigada. Obrigado. Marco, vamos para a última parte do programa, que é o protagonista, creio que é um que possa adivinhar qual é que é. Sim, é o Joe Biden, que certamente será um protagonista, já foi a semana passada, basicamente os mercados estiveram muito concentrados nele e vão estar muito concentrados nos próximos meses, nomeadamente qual é que vai ser uma pessoa muito experiente, como é que vai ser a sua conduta na questão da guerra comercial, na questão das relações transatlânticas e mesmo na questão dos estímulos, por exemplo. Portanto, o mercado vai estar certamente bastante focado naquilo que Joe Biden poderá trazer de novo, sendo que é uma disrupção clara em relação ao anterior presidente. Muito obrigado, Marco, pela participação no programa também. Agradeço também aos nossos telespectadores. Chegamos assim ao fim de mais um Mercados em Ação, mas para a semana a mais, vemos aqui.